Até respondendo o que você falou, o que é preciso fazer para você vender todo mês? Primeiro, você precisa decidir o que você quer fazer e, principalmente, o que você vai deixar de fazer. Porque você vai abrir mão, né? O que você vai abrir mão. Porque a pessoa altamente produtiva, antes de decidir o que ela vai fazer, ela decide o seguinte: eu não posso fazer isso. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Naquele momento em que eu fui à Remax e assinei, assumi esse projeto da Master Franquia, eu converti a imobiliária, então eu era Master franqueado, tinha a responsabilidade de desenvolver a rede, eu era dono da franquia, então eu tinha, como dono da franquia, tinha que trazer pessoas e desenvolver corretores ali dentro, e eu atuava também como corretor, então eu mostrava imóvel, Passei um tempo e eu não tinha resultado nem como corretor, nem como dono da franquia, nem como master franqueado. Queria abraçar o mundo, Eu né? queria abraçar o mundo. Aí você pergunta para uns corretores, cara, você é especialista? Sou. Aonde? Ele em todo o DF. Cara, não existe isso. Você é especialista aonde? Eu sou no Vicente Pires. Beleza. Em qual área de Vicente Pires? Qual é o tamanho de Vicente Pires hoje? É muito grande. Quantos imóveis tem? Vocês que dominam aqui o mercado aqui, quantos imóveis tem hoje em Vicente Pires? A gente tem uma carteira com 380, no Vicente Pires deve ter uns 250 imóveis. Não. Eu digo geral, ao todo. Quantos imóveis tem aqui hoje? Qual é o tamanho da população do Vicente Pires? A população aqui hoje é em torno de 150 mil. 150. Então são 50 mil, mais ou menos 50 mil imóveis que tem em Vicente Pires. Sim. Tá? Eu arrisco a dizer que todo ano algo em torno de 3.500 a 4.000 imóveis são vendidos só no Vicente Pires. Sim. Só no Vicente Pires. Tem muita compra e venda. Tem muita coisa muito aqui. Corretor. Tem muita compra e venda, tem muito corretor e tem até as vendas que são feitas direto de proprietário para que o proprietário não coloca. Que o proprietário não vê valor em alguns corretores ou até na própria profissão. Isso acontece. Tem muitos que têm dó, né, de pagar aquele dinheiro e achando que vai fazer falta, só que ele tenta vender diretamente e ele leva um prejuízo durante essa negociação. E não sabe o risco que ele pode estar correndo ali também, né? Muitas vezes até abrindo a porta para alguém que não é qualificado previamente para poder levar no imóvel, fazer até uma simples checagem de documento para ver se o cara tem, se é um cara, sei lá, um bandido. Isso já aconteceu. Se você consegue fazer... Ao menos aquele filtro, né, que você conversa. Filtro simples, básico para saber se realmente a pessoa tem um interesse na compra do imóvel. Se tem um interesse e se tem a capacidade. E se aquele imóvel é o perfil do que a pessoa está... Porque também não adianta o corretor, e tem muito corretor que faz... já sai mostrando. Não, você tem que entender o seguinte, qual que é o perfil? Não adianta mostrar um imóvel que não atende à necessidade do comprador. Surgiu até uma pergunta, né? A gente vê que muitos, aqui a gente já desenvolveu uma forma de filtrar esse cliente. E a gente não sai de jeito nenhum do escritório se o cliente não for um potencial comprador. Como é que vocês filtram isso? Porque tem muita gente querendo ver o imóvel, mas ainda não colocou o imóvel dele à venda, ainda não recebeu aquela herança, aquela causa na justiça. Sim. Ele ainda não está com o dinheiro disponível, mas ele quer ver o imóvel. Vocês têm alguma filtragem nisso? Sempre pergunta, né? É importante você fazer perguntas. É igual você vai no médico. Vamos fazer né, as analogias. Não ter medo de perguntar. Analogia do médico. Você chega no médico, o que ele faz? Um monte de pergunta. Aí, no caso, você tem que perguntar se você bebe, você fuma? Você bebe, você fuma, você faz exercício, né, com regularidade. Então, o cara que quer comprar um imóvel, primeiro, você tem que saber aonde que ele quer, se ele já está decidido, se é casa, se é apartamento, se ele precisa de vender um imóvel para poder comprar o outro, se ele já tem crédito aprovado. Então, tem corretor que fica na ânsia de fazer a venda com foco na comissão e sai correndo, e esquece de entender a necessidade do outro, a necessidade do cliente. E a gente sabe que tem cliente que é turista também, ele gosta de visitar imóvel e tal. E aí tem nada para eu fazer no final de semana, eu vou ver casa. Semana passada mesmo. Você já filtrou o cliente? Como é a forma de pagamento? É à vista? Sim. O cara, não, eu acho que é à vista, que ele tem dinheiro, ele é um médico.
Eu falo, mas fulano, você acha que ele tem, você não perguntou. Aí eu fiquei sem graça, né? Porque o cara falou, não, mas não é assim, tem que perguntar. É natural, isso é esperado. Né? Você vai comprar um imóvel, você tem que saber se a pessoa tem capacidade. Sim. Então... eu mesmo falei, até tinha te falado, uma cobertura que eu falei com a cliente semana passada. Ela, não, porque eu queria ver esse imóvel, gostei bastante e tal. Só que aí no final, assim, se eu tivesse ido mais afoito, eu tinha ido lá, saído de casa, ido lá levá-la. Ela, não, mas eu estou querendo alugar. Aí foi até que a gente falou, poxa, eles não vê que o anúncio lá está escrito venda, casa, imóvel. Então, assim, às vezes você leva, chega lá, leva, faz tudo, se empolga. Não, e aí, o aluguel é quanto? Então tem que ter esse filtro, não adianta, você tem que puxar o máximo de informações mesmo que você puder, até mesmo para poupar seu tempo. E as pessoas hoje em dia, na verdade, o mundo está tão acelerado que a pessoa lê um anúncio, alguma coisa, e ela não lê com atenção. Não, eles lêem o anúncio e perguntam para a gente quanto é o preço. O preço está o maior que está lá escrito. Exatamente. Exatamente isso. Então, as pessoas estão... Então, você precisa se certificar. E a melhor forma de você se certificar é perguntando. É verdade. E o corretor não pode ter o medo de perguntar ou ficar sem jeito, porque um dos problemas também que eu vejo dentro da profissão é quando o corretor quer trabalhar numa região onde ele não se identifica com os proprietários e os compradores. De uma questão social mesmo, tá? Sim. Ele não pode estar num nível abaixo do proprietário. Ele tem que atender o cliente com respeito, sempre. Mas ele não pode se colocar num nível abaixo do cliente, porque o cliente tem um imóvel e, às vezes, ele não tem aquele imóvel, ele não poderia comprar aquele imóvel. E isso eu vejo como uma falha também de vários corretores. O corretor querer trabalhar um imóvel de maior valor, mas ele... Por quê? E aí ele se encanta, ele fica, às vezes, ele quer vender mansões, mas ele não tem um perfil, mas ele não né? tem... E o que eu digo, assim, mansão, para ele é uma mansão, mas para o dono da casa é o lar dele. Para o proprietário é a casa dele. Aquilo ali, se é uma casa de 1.500 metros quadrados, para o proprietário é a casa dele.